Deus me tocou para trazer essa palavra, veio diretamente do trono para a sua vida. Eu quero que você fique até o final e preste atenção nessas palavras que vai ser dita. Já junte toda a sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa. E agora que vai ter essa palavra abençoada, vamos navegar naquilo que Deus tem para as nossas vidas em nome de Jesus. Uma coisa que está pegando muito nós, como filhos de Deus, é como que eu vou saber se a profecia ela vem de Deus, se ela vem do homem, se ela vem do inimigo. Como é que eu vou saber da profecia que está sendo dita? Para o nosso texto base, nós vamos ler 1 João 4:1. Eu quero que você peça ao Senhor para abrir o seu coração e o seu entendimento para você entender essa mensagem, essa palavra, para os nossos corações, para os nossos dias atuais, para tudo aquilo que a igreja brasileira está vivendo. Eu já quero passar para os irmãos em nome de Jesus. Vamos lá, 1 João 4:1 diz assim a palavra do Senhor. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo e se multiplicado, muitos. Então nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias, que a profecia se tornou algo muito popular. Mas nem sempre essa profecia ela é verdadeira, nós entendemos sobre isso. Há muita gente que vai falar em nome de Deus, mas não tem reverência, não tem respeito, não tem temor, não tem tremor diante da sua palavra. Então o apóstolo João, ele vai dizer com autoridade, e com essa autoridade pastoral, com esse zelo apostólico, ele vai anunciar isso à igreja: não creiais a todo espírito. Ou seja, o que o apóstolo João está dizendo? Não aceite, não vamos ser cegos, não vamos estar com os nossos olhos tapados. E tudo que está sendo falado é da parte de Deus. Tem muita gente que é profeta, mas tem muita gente que é para o seu ganho próprio, sabe? Então o apóstolo João ele vai dizer sobre isso, esse zelo que nós temos que ter da parte de Deus. O Espírito Santo ele é real, mas o engano espiritual também tem se fazido real no meio da igreja. E só nós como pessoas, você e eu, nós que buscamos esses dons espirituais, podemos julgar segundo o Espírito. 1 Coríntios 2,15. Então, eu quero passar para os irmãos profecias. E para que serve a profecia? A profecia verdadeira nós entendemos à luz da palavra, tá, irmão? Sempre à luz da Bíblia. Que a profecia verdadeira, ela vai exaltar a Cristo. Ela não exalta o profeta. Tanto de profeta aí que as pessoas têm assistido, que não exalta o nome de Deus, mas está exaltando o profeta. O cara tem um dom, ele é o cara, ele é bom, e não tem exaltado a Cristo. A pessoa não tem um tipo de humildade e tem exaltado o profeta. Apocalipse 19:10 vai dizer: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então toda a profecia ela tem que apontar para Jesus. Tudo aquilo que o profeta dizer em nome de Deus tem que apontar para Cristo, sobre o seu caráter, sobre a sua obra, sobre a sua vontade. Não existe essa questão da revelação de Deus que vai gerar vaidade. Se a revelação é de Deus, não gera ego, não gera vaidade, não gera soberba, não gera idolatria, não gera isso. Porque o intuito da profecia é exaltar o nome de Deus. Então cuidado com essas profecias que exaltam o nome do profeta e não o nome de Deus, sabe? Que promove o ego, que promove a fazer com que as pessoas chorem. Aí vai falar sobre a emoção, a dependência do homem, não de Deus. Eu vou lá na igreja fulano de tal. O que tá cheio, meus irmãos, eu gravando esse vídeo com o coração entristecido, diante de tudo aquilo que nós aprendemos com humildade, sabe, com temor, é que milhões de pessoas estão dependendo de homem. Eu só gosto da oração do pastor fulano de tal. É o pastor fulano de tal que é profeta. É o pastor fulano de tal que fala, não, eu sou apaixonado por esse. Irmãos, a profecia ela é apontada para Cristo. E outra coisa,
a maior revelação não vem do homem. A maior revelação está aqui, nas Escrituras Sagradas. O povo preguiçoso é esse povo desta geração que tem essa preguiça espiritual de ler as Escrituras, de o próprio Cristo revelar através da leitura, te revelando, te dando alívio, te dando, dons espirituais. Você buscando, agora não. Eu vou lá na igreja do pastor fulano de tal, eu só ouço fulano de tal, porque ele é usado demais por Deus. Está exaltando, está idolatrando o homem. Aí Deus não faz parte. Então, está colocando o homem no trono e não Deus no trono. O homem cresce, Então, a profecia verdadeira, ela tira o véu e revela o Cordeiro, Cristo, não o canal que está sendo transmitido, que é o homem. As pessoas têm confundido demais isso. A profecia verdadeira, segundo as Escrituras, a profecia verdadeira que diz 1 Coríntios 14:13, mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, para a exortação e para a consolação. Então, a profecia verdadeira, ela fortalece o nosso espírito, ela traz revelação e ela edifica a fé. A profecia também exorta, confronta o pecado. E, irmãos, as profecias de hoje é só vitória, é só bênção. A profecia verdadeira, ela confronta o pecado. Ela traz correção com amor, mas traz correção. Cura feridas, dá esperança, mas aponta para Cristo. Uma profecia que só vai ficar massageando o ego dos outros não é profecia, é psicologia. Então, uma profecia que só condena muitas vezes também, mas não dá esperança, também não vem de Deus. Então, Deus não te corrige, preste atenção. Se você está passando isso dentro da sua igreja, saia da sua igreja. Uma profecia que corrige, que humilha, exorta, mas não exorta para trazer restauração. Profecias que quebram pessoas não vêm do céu. A profecia verdadeira também, ela resiste ao julgamento espiritual. 1 Coríntios 14:29, fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Toda palavra que é profética, ela pode e ela tem que ser avaliada. Tudo aquilo que o profeta falar com você ou comigo, eu tenho que avaliar, eu tenho que olhar para ver se é de Deus. Porque esse julgamento não é incredulidade, é obediência. Ou seja, nenhum profeta está acima do corpo de Cristo. Então, nós entendemos muito sobre isso. Quem rejeita essa avaliação, rejeita a correção, e quem não aceita a correção não é enviado por Deus. Nós entendemos isso, O verdadeiro profeta, ele não teme em ser julgado. Muitos profetas aí na mídia, quando umas pessoas batem de frente, se sente incomodado. Mas o verdadeiro profeta, ele não teme, não vai temer no julgamento das pessoas, porque ele não, se fala de Deus, não fala por si. Então ele está disposto a ser confrontado tanto pela Bíblia como pela igreja de Cristo. Nós entendemos isso. Aí nós vemos alguns exemplos proféticos. Lá no Antigo Testamento nós vemos, você pode pegar Elias como profeta. Elias não vai se curvar diante daquela idolatria. Elias não vai se curvar com os falsos profetas, que eles dominaram o reino de Israel, juntamente com Jezabel e a esposa, que era a esposa do rei Acabe. Ou seja, eles representavam um espírito de manipulação. É o que tem nas igrejas. Um espírito de engano que tem nas igrejas. Um espírito contra a voz profética verdadeira. Aqueles que amam e aqueles que temem e tremem pela palavra do Senhor. Então, nós entendemos sobre isso. O profeta Elias preferiu seguir a voz do Espírito, a voz de Deus. Elias vai falar com o quê? Com ousadia, mas com temor. Elias estava correndo risco de morte, porque a mensagem do profeta vinha do Senhor. Então Jezabel, o que Jezabel faz? Ela vai tentar silenciar o profeta com o quê? Com medo, com controle,
com manipulações. Então nós entendemos isso nós podemos aplicar nas igrejas, porque é algo que está acontecendo. Porque Deus vai abrir uma porta. Amém. Deus vai te dar uma vitória. Amém. Mas a verdadeira profecia, nós temos que entender nesse vídeo, sempre vai apontar para Cristo. Então a igreja de hoje tem que levantar essas pessoas com discernimento, com coragem, assim como o profeta Elias, para rejeitar toda profecia falsa, denunciar o espírito que vai te corromper, porque a profecia te corrige, te transforma. Então, o verdadeiro profeta, ele fala para a edificação da igreja, para corrigir, para restaurar e não para agradar os homens ou promover a vaidade. Você não precisa rejeitar a profecia, mas você precisa discerni-las, se há profetas autênticos como o profeta Elias. Porque Deus ainda fala, o Espírito Santo ainda está no nosso meio, Consolador. Mas a igreja tem que manter a vigilância, tem que ser uma igreja bíblica, tem que ser uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 vai dizer: não desprezai as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. É reter o que é bom e examinar se aquilo é de Deus ou se não é. Se esse vídeo tem sido relevante para a sua vida, gostaria que você compartilhasse para os seus familiares, amigos. Essas pessoas, que muitas delas estão sendo enganadas. O discernimento espiritual vai tomar conta da igreja. O Senhor vai resgatar vidas. Se esse vídeo tem sido relevante, curte o nosso canal, comente, compartilhe. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos abrir os nossos olhos espirituais e começar a entender que nem toda profecia é de Deus. Nós devemos amar a Jesus Cristo. Nós temos alguns pastores que nós gostamos de ouvir a mensagem, mas a idolatria jamais. A idolatria jamais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, toda a sua família, os seus negócios. Em nome de Jesus.